Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui nos encontrando em torno do projeto Gotas Fraternas. Meu nome é Érica e eu sou uma das voluntárias do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, localizado na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do capítulo 26 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier. E ele tem como título Trabalhos Imediatos. O livro é esse aqui. E o texto começa com um trecho de uma carta de Pedro e diz o seguinte: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro, capítulo 5, versículo 2. As considerações de Emmanuel. Naturalmente, na pauta das possibilidades justas, ninguém deverá negar amparo ou assistência aos companheiros que acenam de longe com solicitações razoáveis. Entretanto, constitui-nos obrigação atender ao ensinamento de Pedro quanto aos nossos trabalhos imediatos. Há criaturas que se entregam gostosamente à volúpia das inquietações por acontecimentos nefastos, planejados pela mente enfermiça dos outros e que provavelmente nunca sobreviverão. Perdem logo o tempo receitando fórmulas de ação ou desferindo lamentos inúteis. A lavoura alheia e as ocorrências futuras para serem examinadas exigem sempre grandes qualidades de ponderação. Além do mais, é imprescindível reconhecer que o problema difícil ao nosso lado ou à distância de nós tem a finalidade de enriquecer-nos a experiência própria, habilitando-nos à solução dos mais intrincados enigmas do caminho. Eis a razão pela qual a nota de Simão Pedro é profunda e oportuna para todos os tempos e situações. Atendamos aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual, não por meio de constrangimento, mas pela boa vontade espontânea, fugindo cada vez mais aos nossos próprios interesses, e de ânimo firme e pronto para servir o bem, tanto quanto nos seja possível. Às vezes, é razoável preocupar-se o homem com a situação mundial, com a regeneração das coletividades, com as posições e com as responsabilidades dos outros. Mas não é justo esquecermos daquele rebanho de Deus que está entre nós. Então, é uma notação muito profunda e muito oportuna em todos os tempos, né? Essas considerações de Emmanuel, né? Visto que convivemos em coletividade, né? Sempre uns com os outros, né? A gente não pode esquecer disso. Então, o título do texto, e Emmanuel, ele já nos convida a uma bela reflexão, né? Trabalhos imediatos, como o título diz, são aqueles trabalhos a serem realizados nesse instante, imediatamente, nesse momento, e não aqueles que faremos futuramente, né? Então, esqueçamos um pouquinho o nosso orgulho, a nossa preguiça, não é mesmo? Que possamos arregaçar as mangas para prestar o auxílio necessário e a ajuda a todos aqueles que chegam até nós, não é mesmo? Então a gente não pode, não deveria negar, né, o amparo, o acolhimento àquelas pessoas que se encontram mais distantes, e aí eu estou falando mais distantes geograficamente, aquelas pessoas que estão separadas por cidades, por localidades distantes, quanto afetivamente, né? Porque a gente tem essa distância afetiva das pessoas também, né? Então, as questões comunitárias mais amplas que a gente vive no nosso dia a dia, como, por exemplo, a saúde, a política, a economia, as guerras, né? Elas parecem ter sempre uma solução
muito simples, muito rápida, muito imediata, não é mesmo? Todos nós temos muitas opiniões, muitas soluções para essas questões, para esses problemas, né? Dessas e de outras ordens, né? E nós temos que nos preocupar com essas questões que envolvem, como eu disse, sim, nós temos que nos preocupar com a política, com a saúde, né, com as guerras e tudo mais, porque elas fazem parte da nossa comunidade em que vivemos, né? Elas fazem parte do planeta no qual vivemos, né? Nós temos responsabilidades. Mas o engraçado é que quando a gente pensa grandiosamente nessas questões, nas quais a gente sempre tem uma solução rápida, faça isso, faça aquilo, né? Deixando até um pouco os órgãos competentes constrangidos com a nossa sapiência, né? Com a nossa super sabedoria em solucionar esses problemas tão facilmente. É engraçado que a gente não consegue nem se dar conta daquilo que nos cerca tão próximos, né? Do nosso grupo familiar, dos nossos amigos, do nosso chefe, de nós mesmos, né? E ficamos debatendo, divagando soluções sobre essas questões mais amplas, ao invés de olhar simplesmente para o lado, não é mesmo? Então, tem um quê mais convidativo nesse texto, que são os trabalhos imediatos, para aqueles que estão entre nós, né? Que possamos sim assistir àqueles que estão ao nosso lado, o próximo, mais próximo. Não precisa ser o próximo que mora do outro lado do mundo, né? Não precisa ser o próximo que mora no outro bairro, é o próximo mais próximo, que está ali ao seu lado, no convívio familiar, a sua filha, né? O seu pai, a sua mãe, a sua avó, não é mesmo? Um amigo que solicita uma ajuda, um chefe que tem um problema, tem uma questão no qual você pode ajudar. É esse o seu próximo mais próximo, né? Então precisamos perceber que estamos todos nós conectados e interligados, principalmente na convivência do seio familiar. Estender sempre a mão amiga, consoladora, fraternal, sem julgar. Olha que difícil. Sem julgar, sem criticar, né? Sem isso, nos faz solidários, verdadeiramente humanos, não é mesmo? Por quê? Porque os problemas, as adversidades fazem parte da vida de todos nós. Nós estamos no mundo de provas e expiações, né? Só que esses problemas e essas adversidades, elas nos convocam a um crescimento, a um fortalecimento da nossa fé. Então, com muita calma, com muita serenidade, né? Com muita paciência, tolerância, nós venceremos os desafios, né? Infelizmente, alguns ainda são atraídos e sucumbem pelas inquietações e pelas aflições da vida, não é mesmo? Deixando mente e coração em aflição, intoxicados pelo desespero, né? E criam muitas vezes angústias entre nós, né? Quem não assiste a televisão e vê, infelizmente, algumas notícias ruins, péssimas, né? Que acabam abraçando a coletividade e a gente se vê em desespero, né? Então isso promove muito desespero, desequilíbrio, o medo entre nós, né? Diante de problemas que ainda talvez existam ou talvez nem existam, o desespero pelo desespero, né? Então eles gastam um tempo precioso elaborando respostas, às vezes soluções com causas infrutíferas, né? Então não tem essa necessidade desse desespero e dessa aflição diante de problemas que às vezes nós não temos esta solução imediata ou que não depende apenas só de nós. Que possamos fazer do pequeno, ou seja, do próximo mais próximo, aquele que está ao nosso lado, para posteriormente termos condições, né, de opinar e de solucionar problemas maiores, mas sem essa perturbação e essa inquietação, né?
E qual a solução que teríamos para os problemas que chegam até nós, né? Que chegam ao nosso coração, que chegam ao nosso convívio, que chegam à nossa mente, né? Uma solução cristã, né? E é uma frase tão simples, parece tão fácil, não é mesmo? Então não a solução, essa que eu acabei de falar, de desespero e de angústia, né? E sim a da ponderação, a do equilíbrio, aquela solução acolhedora e de esperança, não é mesmo? Sem a crítica, lembra? Né? Então a boa vontade que nasce verdadeiramente dos nossos corações é sempre aquela de atender, né? De socorrer. É o nosso trabalho imediato ao próximo, mais próximo. Não é verdade? É a nossa solidariedade mais plena. Que possamos sim levar sempre, né, para o nosso próximo mais próximo, para aqueles que convivem conosco, né, nossos amigos no ambiente profissional e estendamos, né, que conseguimos aí abraçar com esse nosso trabalho imediato, o meu, o seu, cada um fazendo a sua parte, porque isso vai virar um bolo muito bonito, né? Vai virar uma comunidade, uma solidariedade muito grande, né? Então que possamos levar amor, esperança e consolo a todos aqueles que nos cercam. E Jesus é o nosso maior exemplo. É isso que eu tinha para falar para vocês. Trabalhos Imediatos, capítulo 26, Pão Nosso. Esse é o projeto Gotas Fraternas. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!